Eu sou Douglas Andrade, muito conhecido como Douglas da Érica, porque a gente prega sobre famílias, a gente prega sobre identidade como família, como agente de transformação do mundo. Então, eu não tenho como construir uma identidade, uma só carne com a minha esposa se ninguém souber que ela existe. E eu prego isso para os jovens que, quando alguém vê o Douglas, tem que ver a Érica, mesmo que ela não esteja presente. Isso acontece no meu trabalho, acontece em vários lugares. A pessoa nunca viu a Érica, mas sabe que ela existe e quem é ela, porque eles sabem quem é o Douglas. Então, não vim falar sobre isso hoje, mas é o que está na essência. A boca fala do que o coração está cheio, né? Então, eu vou deixar uma pergunta. Ontem eu estava fazendo, a Jaque falou aqui do trabalho secular e tal. Eu não ia falar de trabalho secular, mas eu vou ter que falar. Ontem eu estava fazendo um treinamento, dia 1º de maio, eu não queria sair de casa, mas tinha que fazer um treinamento. E aí eu vi lá uns 40 homens e umas 3 mulheres ali disponíveis para aprender algo. E aí me veio uma pergunta à mente que alguns não entenderam. Eu falei assim, amigo, aqui vieste. Uns deram glória a Deus, outros ficaram sem entender nada. E aí eu pergunto para você que está aqui hoje, amigo, aqui vieste. O que você veio fazer aqui? Qual é a sua intenção? O que você espera? Ou melhor, o que você quer? Tá? E assim eu começo para a sua reflexão, para a minha reflexão, porque essa é a pergunta que eu faço todos os dias quando eu vou trabalhar ou quando eu vou fazer qualquer coisa. Para que eu estou indo? Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Irmão, muito obrigado. Não tem outro bem além do Senhor. Há muito tempo que eu não lembrava. Já chorei muito em casa cantando isso. E obrigado por me lembrar que nós não temos outra coisa senão Deus. Estava bom? Então pode melhorar. Por que eu botei essa pergunta e essa frase? Porque eu sou militar. E lá a gente tem uma frase assim, está ruim? Então, mas pode piorar. E eu acho que dentro da perspectiva de Deus está bom, pode melhorar. Tá? E aí eu deixo a segunda pergunta, quem é você? Eu perguntei, amigo, aqui vieste agora, quem é você? Não precisa me perguntar, quem é você? Sun Tzu fala na Arte da Guerra que se você conhecer a si e conhecer ao seu inimigo, você não vai temer o resultado de uma centena de batalha. E aí eu vou retornar lá a Moisés. Moisés sabia quem ele era. Ele sabia, porque ele falou para Deus que ele era limitado. Ele sabia que ele era um homicida. E que se ele voltasse para o Egito, ele poderia ser morto, preso, qualquer coisa. Moisés sabia quem ele era. Mas Deus sabia quem ele podia ser. Por isso que mandou, vai, então leva teu irmão, porque você vai libertar o povo de Israel. Ele sabe quem é você. E você sabe quem você é? Então busque no Senhor, é algo difícil. A gente ouve muito isso, mas a gente às vezes nos deixa levar, nós nos deixamos nos levar pela nossa humanidade e pela nossa limitação, pela limitação da nossa mente. Então eu vou ler aqui Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos um prêmio, todos nós temos um alvo, todos nós temos um chamado. E às vezes a gente não consegue identificar isso porque nos prendemos ao que está acontecendo. Eu anotei aqui algumas coisas desde o início. Grande é o Senhor, né? O louvor. Quem faz as coisas grandes é o Senhor. Por isso que grandes coisas estão por vir, porque nós vamos colocar a nossa fé em Deus. Milagre. A Jaque contou o milagre da Valentina, né? Que ela desejava ter filho, queria ter filho, sonhava, sofreu para ter filho. E assim também foi na minha casa com a Érica. Foram 3 perdas antes da Lavínia, depois mais 2 depois da Lavínia, até que ela falou, não vou lutar mais, já tenho o meu milagre.
Mas comigo foi diferente. Eu ia ser abortado. Enquanto a irmã chorava para ter filho, tem gente que chora para não ter. Só que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quando minha mãe estava sedada, foi lá na mente dela, no coração dela, falou: levanta daí e sai, porque essa vida é minha. Então, enquanto uns estão preocupados, chorando para ter filhos, outros estão chorando para não ter. Esse é o mundo, essa é a complexidade humana. E aí eu pergunto de novo, quem é você? Como nós podemos fazer melhorar para aqueles que estão lá fora? Então, viver e relacionar traz ao nosso mundo o verdadeiro eu. Quando a gente está em grupo e a gente se relaciona, a gente consegue se descobrir. Porque as pessoas também falam para a gente, as pessoas que são honestas, né? Tem pessoas que mentem para a gente o tempo todo e não falam quem nós somos. Mas se você tiver dentro da perspectiva do Senhor, você consegue perceber seus erros, seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. Tá? E a vida é construída para isso. Porque Deus criou o ser humano com um propósito, que é glorificar Ele. E com o propósito de apresentar a salvação através de Cristo Jesus. Quando eu falo para casal, eu falo que marido e esposa são representantes da face de Deus na terra, porque é o plano original, marido e mulher, Adão e Eva. Mas também, quando nós estamos em grupos, nós representamos Deus, porque Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E depois ele falou o quê? Vós sois. Se nós, né? Eu sou a luz do mundo, eu é Jesus. Então, se nós somos a luz do mundo, nós somos quem? Jesus. E aí eu vou levar isso lá para a minha profissão, então, secular. Quando eu vou falar em colégio, quando eu vou falar para criança, eu sou policial militar, tá? Não sou militar do exército, não. Quando eu vou falar em algum colégio, ou então para adolescente, vai ganhar um prêmio aqui quem souber a primeira pergunta que me fazem. Pode perguntar aí. Hã? Pode perguntar. Qual é a pergunta? Pode falar qualquer uma. Você já matou alguém? Quantos você já matou? Ou seja, você já chega com um título e com uma quantidade. Aí eu pergunto, isso é culpa daquelas crianças? O que está sendo transmitido através das gerações? Da televisão? Até o policial bom é aquele que mata no filme. O cara está salvando todo mundo, mas ele matou um monte. E aí, eu nunca quis ser policial na minha vida. Eu tinha raiva de polícia, eu odiava a polícia. Porque eu vivia num contexto, dentro de uma comunidade, em que quem era bom era quem? Era o traficante. Ele que defendia a população. Era ele que cuidava da população. E aquele pensamento, vamos botar assim, era errado? Era errado, mas dentro daquele contexto ele não é errado, porque você não conhece a verdade. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque qualquer outra verdade não é verdade, só Ele é a verdade. Então, aquele era o contexto que eu fui criado e nascido, então tinha aquela... Quando Deus falou comigo que era para eu ir para a PM, eu recusei 6 vezes, irmão. Só não fui para a 7ª, porque senão ia virar perfeição e eu não ia, né? Eu recusei 6 vezes, até eu entender que Deus tinha um plano para mim. Ele falou assim, você não acha que pode fazer melhor? Então vai lá e faz. E aí, e para contar isso para a esposa foi difícil, já era casado, né? Aí o pai dela ainda falou assim, matam mulher de polícia. Aí começa o desespero dentro de casa. Mas eu acreditei que eu fui para lá para fazer diferença. E hoje eu prego que aonde chega o bom policial, as trevas saem correndo. Aonde chega o policial, chega Jesus, porque Jesus sacrificou a sua vida para salvar o próximo, que ele nem conhecia. E eu falo, para qualquer um que está lá, você aceitou arriscar a sua vida para salvar quem não conhece você e quem odeia você e quem te xinga, quem te cospe, igual fizeram com Jesus. É isso que você quer? Você quer pagar esse preço? E alguns vão assim, esse cara fumou maconha estragada, né? Vou falar baixinho para não sair no vídeo. E aí eu começo a falar de Jesus para ele. Eu falo que o policial de Jesus, não falo da religião, né? Porque lá tem de todas as religiões. O policial de Jesus, onde chega,
as trevas vão embora. E Deus tem me honrado com isso. Aonde eu tenho trabalhado com essa filosofia que nós chegamos ali para abençoar vidas, para cuidar de vidas, os índices de criminalidade caem. Não é o Douglas, porque eu praticamente não estou lá na rua o tempo todo, eu estou fazendo a gestão, planejando, mas eles estão lá, eles entendem a missão deles e eles entendem que tem algo maior. E assim eu posso falar para vocês, vocês são Jesus no mundo, vocês podem contagiar as pessoas para estarem aqui, para estarem em grupo, porque elas vão se sentir pertencentes. E aí eu falo para eles que há uma beleza diferente, que é a beleza da morte. Aí todo mundo fica me olhando, aí eu falo, Cristo fala que para você ter vida você tem que morrer. A morte te dá sentido para a nossa vida. Alguém aqui quer morrer? Minha filha não quer. A gente fala assim, filha, o céu vai ter ruas de ouro, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu quero ir para o céu. Aí você quer morrer agora? Não, espera mais um pouquinho. Então, a morte dá sentido à vida. Quando a gente está no velório, a gente começa a refletir sobre a nossa vida e até sobre a vida daquele que está ali sendo sepultado. Então, e a outra coisa, ela valoriza o nosso tempo. Todo mundo fala, eu não tenho tempo. A gente só tem tempo para aquilo que nos é prioridade. Então, escolha a sua prioridade. Por isso que eu coloco aqui, não tenho outro bem além de ti. A minha prioridade tem que ser Jesus. Porque é Ele que vai encher meu coração de alegria. Se eu depositar minha alegria em carros, cavalos, edifícios, governos, eu não vou ter alegria, porque isso vai me decepcionar, isso vai mudar a minha mente, e não a mudança da mente como é pregada lá em Romanos, uma mudança da mente para desesperança. E a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aí eu fui num evento, mês passado, o lançamento de um livro. Deus faz algumas coisas comigo, o nome do livro é Rio de Janeiro, Pluralidade e Diversidade. Já imaginou que meio era esse, né? E aí eu fui e escrevi sobre a divina diversidade, porque a graça de Deus ela é multiforme, e assim Ele opera através dos que não são para confundir o que são. Está lá no livro. E aí quando as pessoas chegavam lá, teve um rapaz desse movimento, chegou, nossa, você é muito bonito. Aí eu falei, muito obrigado, jovem, mas eu não sou bonito não. Aí ele, não, é sim. Eu falei, não. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E eu tenho a alegria de servir a Deus e ter uma esposa tão linda que me deixa feliz, mesmo estando longe dela. Ali acabou-se a cantada, acabou-se o problema e começou o evangelismo. E aí eu falo, junto com ela a gente trabalha com jovens, a gente quer que os jovens tenham vida em abundância através do casamento deles, porque eu vou usar isso aqui. Qual é a melhor idade? Aquela que a gente... Glória a Deus. A melhor idade é aquela que você dedica para o Senhor, porque nós não sabemos os dias que estão estabelecidos para nós na terra. Eu percebi isso quando eu sofri um acidente, e aí quando eu fui para o hospital, eu apaguei. Apaguei literalmente. Quando eu voltei, eu falei, eu estou vivo. E aí eu falei assim mesmo no quarto, quando a gente morre, a gente não sabe o que aconteceu, não. Não tem dor. Porque eu não sentia mais dor, não estou dizendo que eu morri, não, tá? Só que eu apaguei. Eu falei, quando a gente morrer, a gente não vai... Eu não lembro de nada, eu só sempre lembro que eu estava arrebentado, doendo, e de repente ficou tudo legal. Acordei sem dor, sem nada, com um monte de parafuso na perna. Só lembro do rosto do pastor Caio, assim, me olhando de perto, né, de madrugada. Então, assim, quando a gente apaga, a gente não sabe. Então, qual é o tempo que a gente tem? Eu não sei. Então, a gente tem que fazer de todo o tempo o melhor tempo neste mundo. Faça do seu tempo, da sua idade, a melhor todos os dias. Traga à memória aquilo que traz esperança. Porque assim, você vai acender uma luz. Se a gente apagar todas as luzes aqui, abrir uma fresta ali, acender uma lâmpada, lá de fora vão ver essa luz. E se a gente começar a falar, as pessoas vão querer saber o que tem aqui dentro. Porque é bom, é perfeito, é agradável, porque aqui tem Jesus. Vocês são Jesus. Então, na vida,
nós temos muitas dificuldades, porque a vida é feita com trabalho. Todo mundo tem que trabalhar, não adianta. Você acorda, tem que trabalhar, tem que preparar seu café. Mas tem que ter autoconhecimento. Quando você se conhece, você já começa a diminuir as dificuldades do trabalho. Mas, acima de tudo, você tem que ter a capacidade de olhar para si e olhar para o outro. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem está dizendo isso aqui é o manual da vida. Eu falo que eu vou comprar uma televisão, tem um manual me explicando como é que eu ligo. Eu estou com uma lá em casa parada porque eu não li o manual ainda, eu tive preguiça. A gente acha que vai chegar em casa, vai instalar e vai funcionar, né? A não ser que você seja autodidata, ou seja muito conhecedor de tecnologia, você vai conseguir, mas eu não sei, eu não conheço. E lá tem um manual, eu não quis ler. A gente ganha um computador, a gente não lê o manual, quer usar. Tem um celular. Gente, eu tenho um celular que eu não sei usar 10%. Eu só uso ali o WhatsApp e para ligar. O restante, e tirar foto. O restante, nem os recursos da foto eu sei usar. Por quê? Porque eu não li o manual. E assim acontece. As pessoas compram as coisas para se sentirem importantes. Compram as coisas para sentir parte de um grupo. É assim, e isso o marketing faz muito bem. Tem gente que compra uma Harley Davidson, não sabe nem para que tem aquela moto, mas ele sabe que ele quer participar daquele grupo. Tem gente que compra um determinado celular, não sabe nem por quê, mas é porque ele quer fazer parte do grupo que tem aquele celular. Quando eu era jovem, a gente não tinha dinheiro para comprar moto e celular, então a gente usava o quê? Tênis. Então, cada um usava um tênis do qual queria participar daquele grupo. Seria o tênis, eu vou falar a marca, os Nike da vida, o Hadley, mas ninguém queria usar Bamba Cabeção, nem Quixote. Conga, ninguém queria usar isso. Depois voltaram essa moda, mas na época ninguém queria. Mas por quê? Porque a gente quer se sentir parte de alguma coisa. Nós temos o desejo no coração de sentir parte de algo maior. E é isso que a gente pode construir aqui dentro. A gente pode mostrar que aqui dentro tem Jesus e que nós somos maiores de qualquer coisa que está lá fora, porque aqui tem essência, tem alegria, tem Jesus. Aí eu pergunto, você é feliz? O que você faz? Onde você investe a sua felicidade? E aí, mais uma vez, eu trago a música, não tenho outro bem além de ti, porque Jesus não vai me decepcionar. Uma pesquisa de Harvard aponta que as pessoas mais felizes investiram em quê? Alguém sabe? É uma grande faculdade renomada. Eu falei para ele que um dia que eu ia estudar lá, mas eu já desisti de estudar, então eu estou descumprindo a minha promessa, que eu não quero mais estudar, não. Mas Harvard é uma referência no mundo na parte acadêmica e de estudos. Eles fizeram uma pesquisa comprovando que as pessoas mais felizes investiram em quê? Na Bolsa de Valores? Em criptomoedas? Em apartamentos, em pessoas, mas em pessoas próximas, em relacionamentos. Eu invisto em relacionamento. Quanto mais eu me relaciono bem, melhor é a minha qualidade de vida. Não é quanto mais eu tenho, é quanto mais eu me relaciono. E isso refletiu aonde? Na saúde deles, na qualidade de vida dessas pessoas. Eles foram acompanhados por 80 anos. E por incrível que pareça, essa bênção passou para a geração seguinte. Então, aquilo que a gente faz passa de geração em geração. Cuidado com o que a gente faça. Então, faça o bem hoje, viva a melhor idade de hoje, para que a próxima geração possa viver isso. Eles entendam, aquele povo ali viveu bem. Aquele povo viveu o melhor tempo. Eu quero aquilo. Nossa sociedade está direcionada a valorizar cargos, status, bem, poder. Será que isso não é uma escravidão? A Bíblia fala que a gente não é mais escravo do pecado, não é mais escravo do mundo. Será que estamos sendo manipulados? Eu quero que aqui nós sejamos realmente, a gente tinha um grupo jovem aqui que se chamava Geração Livre. Eu quero que aqui nós sejamos uma geração livre. Livre desses modelos para que a gente possa viver realmente a felicidade. Porque lá em Jeremias, tem uma palavra que diz assim, Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus quer isso para a gente. O plano dele é de paz, é de esperança, é de coisa boa. Só que muitas vezes a gente quer colocar os nossos planos. Lembra que eu falei que eu não queria ser PM? É que isso aí não era o meu plano, não. E aí hoje pergunta, você se arrepende? Não, eu sou feliz, porque eu entendi que é a vontade de Deus. Eu vivo isso todos os dias. Eu tive 2 convites para sair da Polícia Militar. O primeiro foi para fazer uma prova para a Polícia Rodoviária Federal. Lá na PM eu fui o 01 da academia, e aí saiu um livro dizendo que era a maior média de todos os tempos da Polícia Militar, e aí um rapaz chegou, você não quer fazer comigo aqui, estudar, a gente vai fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, você vai ganhar muito mais, pega esse talento, vamos aplicar lá. Aí eu falei, é Deus que está falando contigo? Aí ele me olhou meio assustado. Eu falei, cara, Deus não falou para eu ser polícia rodoviária, Deus falou para eu ser PM. Eu não queria não, mas ele mandou eu vir para cá. Aí ele, pensa bem, se você quiser, te ajuda, a gente estuda. Aí eu falei, muito obrigado. Passaram-se alguns anos, criamos alguns projetos no Rio de Janeiro, onde a visão de Deus está lá, Operação Lei Seca. Qual é o princípio de trabalho da abordagem? É o evangelismo. Lembra, antigamente a gente ia para a rua dar o folheto? Eu tinha que convencer a pessoa a aceitar o folheto. Eu comecei a ensinar para o policial que ele tinha que convencer o cidadão a ser fiscalizado e a soprar, não impor a ele. Desce do carro, mão na cabeça, sopra aqui. Isso não existe. Vamos convencer, vamos mostrar que a gente é legal, que a gente tem algo melhor para ele. Eu estou aqui para garantir a sua segurança, a minha segurança. Nós estamos aqui para salvar vidas. Salvar vidas, Jesus Cristo, não é isso? E aí, isso começou a ser desenvolvido, aí fomos para uma outra, chamada barreira fiscal. E nessa a gente fazia o controle de CMS de entrada no Rio de Janeiro e trabalhávamos com fiscais. E eu fui para um posto para resolver uma crise entre pessoas que estavam vendo lá. Os coordenadores não se entendiam e o negócio ficou feio. Aí me pediram assim, você pode ir para lá? Aí eu falei, querer eu não quero ir não, chefe, mas eu não posso recusar a terceira vez. Minha filha era a primeira gravidez da Érica. Minha esposa está grávida, mas eu vou aceitar o desafio. O primeiro dia que eu subi para trabalhar, o que acontece? Minha esposa liga dizendo que perdeu a criança. E eu tenho que descer. E eu já comecei a descer, orando, mas brigando com Deus mesmo, entendeu? Pecando contra Deus. E aí quando chegou lá embaixo, quando eu cheguei aqui embaixo no Rio, veio a música... que se o sol se pôr e a noite chegar, quem me guia é Deus. E eu fui encontrar a minha esposa e ficamos lá. E aí depois de 15 dias eu subi para trabalhar e comecei a trabalhar ali, mudando a mente das pessoas, como eles trabalhavam, entendendo que eles estavam ali para servir. E aí o chefe da Receita chegou. Capitão, eu já era capitão na época. Tu não quer vir trabalhar comigo não? Eu falei, já estou aqui. Ele, não, na Receita. Eu falei, mas aqui não é um posto da Receita? Me fazendo de bobo, tá? Ele, mas eu queria que você fosse auditor. Aí eu falei, auditor? Ele, a maneira como você está trabalhando aqui, eu gostaria de ter você comigo, que a gente ia fazer um trabalho diferente. Eu falei, cara, tem um problema. Eu falei, qual foi? Ele, Deus não me chamou para ser auditor. Aí ele, Deus? Eu falei, Deus mandou ser polícia. Eu posso te ajudar, mas eu tenho que ser polícia, eu não posso ser auditor. Ele, não vai abrir o concurso ano que vem, eu te ajudo a passar na prova. Eu falei, não, eu não quero passar na prova, eu quero ser o que Deus quiser. Vamos fazer um desafio? Você ora, pergunta a Deus se Ele quer que eu venha trabalhar contigo. Se Ele te responder e me responder, eu venho. Gente, era loucura, porque o salário dele era 10 vezes maior que o meu. Mas tudo bem, né? Não tem outro bem além de ti. Eu não escolhi meu trabalho por causa de dinheiro, por incrível que pareça. Eu achava que na aeronáutica, eu comecei minha carreira na aeronáutica, eu ia ser muito mais bem sucedido financeiramente do que onde eu estou hoje. Eu tinha todas essas... E quando eu fui para a PM, eu falava, Deus, por que eu vou para lá se aqui é melhor? Aqui eu tenho um futuro melhor. Mas quem sabe o seu futuro? Acabei de ler aqui agora. É Deus, só Ele sabe os planos. E aí, voltando, viu, me chama, porque me fala o tempo, tá? Senão eu me perco. Tá onde? Não, água não, pode deixar. O manual está aqui. Vou voltar, senão eu vou perder. Ainda tem meia hora? Não, eu vou gravar 11 horas.
O manual diz que para a gente ter vida em abundância, a gente tem que fazer o quê? Viver Jesus. E aí ele fala que a gente tem que servir ao próximo. Quando eu sirvo ao próximo, meu coração se alegra. Quando a gente investe em pessoas, o nosso coração se alegra. E aí, uma outra experiência que eu tive na barreira fiscal foi Friburgo, 2011, caiu tudo, um monte de gente morta lá. Ali não tinha vida em abundância, tinha morte para tudo quanto é lado. Eu entrei, aquele monte de gente. E aí a primeira cena que eu vi quando eu entrei, uma criança de mais ou menos uns 6 meses, toda cheia de lama no chão. Aquilo me doeu. E aí, saí dali, fomos organizar o espaço, e aí o policial chega assim, gostaria que vocês limpassem os defuntos ali, para a gente poder tirar a digital. Eu falei, meu Deus, vou ter que meter a mão ali. E aí a gente começou o trabalho. E aí começaram a chegar as famílias. E eram famílias dizimadas, que perderam tudo, e às vezes só sobrou um componente para identificar os outros. Eu chorava, escondido, ia para o banheiro, chorava, voltava, porque eu não conseguia entender como é que eles iam ter força para continuar vivendo. E aí, no final da tarde, chegou um jovem. A família dele foi toda, a família da noiva dele foi toda, e ele conseguiu achar só a noiva. Aí tinha um saco preto, dentro tinha um monte de lama e uns galhos saindo. Aquilo ali era a noiva dele. Ele reconheceu por um pedaço do braço que estava, e aí ele colou uma foto no saco. Uma jovem de mais ou menos 20 anos, linda. E eu olhava para ele, eu olhava para o saco, e ele chorando ali, eu, com vontade de abraçar ele. Mas eu falei, Deus, muda a minha mente, porque nós não sabemos qual vai ser a nossa melhor idade, qual é o nosso tempo. E ali eu comecei a viver todos os dias como se amanhã não fosse ter mais. Eu tenho que viver para Deus todos os dias. Eu voltei para casa impactado com isso e decidi ali viver para fazer a obra de Deus. E é isso que eu espero que nós possamos fazer, porque o manual fala que se a gente servir, a gente vai ser melhor. E dentro desse contexto eu tinha lá 20 pessoas da minha equipe que não queriam subir. Nem eu queria ir, mas era obrigado por causa do cargo. E eles todos os dias resmungavam, a gente quer ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Naquela época não tinha Instagram, senão a gente ia saber tudo. Mas era incrível como depois de um mês, qual era a coisa que aquelas pessoas que estavam xingando palavrões, dizendo que não queria ir, estavam falando. Eles estavam tendo orgulho de fazer parte, de estar ajudando aquelas pessoas. Olha como é que a mentalidade mudou. E eu falei, gente, ninguém queria estar aqui, mas agora eles têm orgulho de estar aqui fazendo algo para outras pessoas. E não queriam mais descer. Enquanto não acabasse o negócio, eles não queriam mais descer. Eu falei, gente, a gente pode descer agora. Tem estrada, a gente vai e volta. Não, vou ficar aqui. E ficavam até tarde da noite trabalhando. Por quê? O coração deles ficou alegre. E eu não acreditei, aquilo foi na prática. Então, a Bíblia é o manual da vida, acredite. Se você servir ao próximo, amar ao próximo a si mesmo, você vai ser mais feliz. Creia nisso. Tá? Então, eu deixo para vocês autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E quando eu estou junto com os demais que acreditam nisso, nós representamos Deus na terra. Qual é o meu talento? Para que ele serve? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Todos nós temos um talento. E é esse talento que vai atrair as outras pessoas. Não importa qual é o seu talento. Ontem, é bom que Deus sempre me manda uns negocinhos. Eu estava com um rapaz ontem de 2,10 metros e o outro era um anão. E aí, mas era de propósito, porque eu estava falando que a gente ia ter cuidar dos pequenos detalhes para garantir a máxima segurança. E aí, realmente, o rapaz que é anãozinho, ele é todo detalhista, ele trabalha fazendo revista nas pessoas. E ele falava, não, eu procuro, eu não deixo passar, eu encrenco, pode ser autoridade, pode não ser, e eles têm que me respeitar. O outro já é um cara mais tranquilo. Só que aí o que acontece? Esse cara tranquilo deixou de ser segurança, mas ele foi lá porque ele foi passar a visão dele.
ele hoje fala sobre a altura dele. Qual é a qualidade dele? É a altura. Ele fala das dificuldades, mas ele fala como ele superou todas elas e ele leva uma vida normal, porque muita gente pergunta para ele como é que é difícil. Ele vai tomar banho, ele não tem chuveiro para ele hoje. O chuveiro bate nas costas dele. E aí ele começa a fazer isso. Hoje ele está passando na televisão, ele explica para as pessoas como é que ele superou isso. E normalmente quem é grandão ou é jogador de vôlei, ou é jogador de basquete, ou é lesado, porque não consegue correr, não consegue fazer nada. E ele mostra que tudo isso foi superado. Ele nunca foi atleta na vida, mas ele sempre buscou. Aí eu falei, esse é o teu talento. A tua altura, o que você fez para compensar é o seu talento, e você vai ensinar outras pessoas e elas vão te ouvir. E o Cosme, que era o pequeno, ele pegou a dificuldade dele quer dizer, a dificuldade não, ele pegou o que ele fazia de melhor, que dava notoriedade, e começou a ganhar vida com isso. Hoje ele monta equipes, ele lidera equipes que fazem trabalho. O cara pegou o que ele faz de melhor e está transferindo para outros. E é isso, é propósito. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ouvir você falar de Deus sem ficar chateado com você. Quando eu era jovem, lembra que eu falei do evangelismo? Eu fazia assim, ó, e saía correndo. Eu nem falava Jesus te ama, porque eu tinha vergonha. Hoje eu falo de Jesus, porque eu achava que as pessoas também iam ficar com raiva de mim. Hoje eu falo de Jesus para um monte de gente no meio, mas usando o quê? O que Deus me deu. O que Deus me deu? A minha profissão. Não foi nem o que quis. Eu ainda estava recusando. Mas quando eu falo, as pessoas ouvem. Elas entendem e elas respeitam. Ninguém nunca me acusou de proselitismo religioso, de fanatismo religioso, ou então de estar fazendo evangelismo. Ninguém nunca me acusou disso. Teve até um rapaz que falou, você pode ser preso. Porque na lei seca eu levava uma jujuba e falava de Jesus para a pessoa enquanto ela estava comendo a jujuba. Eu, come aí que vai passar o efeito do álcool. Enquanto isso eu ficava falando de Jesus para ele. Aí ele falava assim, cara, se alguém pegar isso, tu vai ser... Amém. Se alguém pegar você fazendo isso, você pode ser preso. O Estado é laico. Aí cara, pior que é mesmo, o Estado é laico, mas eu não sou. Eu não estou tratando ele como policial. Se eu fosse tratar ele como policial, eu botei para ele, eu não ia estar dando jujuba para ele nem água. Eu ia estar dando tapa na cara dele e bicuda na canela, não é isso? Aí ele foi, parou de falar e saiu. Então, a gente tem que se conhecer e saber qual é o nosso propósito. Porque assim nós vamos brilhar e as pessoas serão atraídas para estarem aqui conosco para exaltar o nome de Deus. Há pessoas no mundo inteiro que buscam estar conectadas. Hoje está fácil se conectar, né? Ou não? Está fácil se conectar virtualmente, mas presencialmente está cada vez mais difícil, porque nós não estamos sabendo nos relacionar direto. Então vocês são diferentes, vocês são luz. Relacionem-se. Tragam pessoas para elas experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A psicóloga está lá. A psicóloga, a maioria das vezes, ensina a pessoa a se relacionar com ela mesma e com o outro. É isso que as pessoas precisam. Todos querem se fazer parte de algo porque elas querem se sentir amadas. E qual é o maior amor do mundo? É Jesus. Tragam elas para que Jesus possa operar grandemente. Todos nós temos potencial. Eu, durante muito tempo, não acreditava no que eu podia fazer ou no que eu ia fazer. E assim eu limitava o poder de quem? De Deus na minha vida. E um dia, eu já entendendo isso, mas segurando, eu fiz uma prova para poder ser promovido a major. E lá eu não tive um bom resultado pela perspectiva humana, vamos botar assim, mas era um resultado que eu merecia, porque eu não estava estudando mesmo. E aí um colega da minha turma botou assim, ué, o 01 não conseguiu fazer uma boa prova? Aí eu fui lá e botei um texto, dizendo das minhas limitações, das minhas dificuldades, e que por um acaso eles escolheram a turma errada, porque Deus me colocou naquela turma porque eu não era capaz, mas Ele mostraria que poderia fazer um ninguém de 01 para mostrar que eles também não são ninguém.
Então o rapaz não ficou chateado comigo, mas eu mostrei para ele que nós em Deus podemos ser qualquer coisa, desde que esteja no plano dele. Pessoas agem para sentirem-se valiosas, quando, na verdade, devem agir por serem valiosas para o propósito de Deus. Você é valioso, você é valiosa para o propósito de Deus. Não importa qual seja a atividade, qual seja o talento. Defina o que é valioso para você, porque senão a cultura, o mundo vai definir. Eu tenho que saber, hoje para mim o que é valioso é a minha família. E eu prego muito para os jovens e falo assim, quem aqui é milionário? Aí, o cara, nem trabalho. Aí eu falei, quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida do seu pai? Quanto vale a vida da sua mãe? Quem tem filho, quanto vale a vida do seu filho? Então, nós somos milionários e não sabemos, porque não tem preço. Então, defina o que é valioso para você. Podemos romper com a cultura, com os princípios e valores, mas isso vai limitar as bênçãos de Deus sobre nós. Então, se a gente corroborar e com o que o mundo prega e romper com os princípios, nós perderemos a bênção de Deus. Quais são os princípios de Deus? O manual diz tudo isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Meu pai falava uma coisa muito importante para mim. Nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo. Ele só falava isso. Ele nunca leu a segunda parte. Por que será? Porque eu acho que o Espírito Santo incomodava ele. Nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a obra de Deus, a vontade de Deus. Esse será salvo. Ok? Então, se a gente entende o propósito, busca engrandecer o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas e todas elas vão cooperar, e tudo que acontece na nossa vida coopera para que o nome do Senhor seja exaltado e que mais pessoas estejam aqui glorificando o nome de Deus e vivendo a sua melhor idade. Que Deus abençoe vocês, que Ele derrame bênçãos, disposição e alegria todos os dias.